É um modelo todo feito com a pedra ametista. Uma curiosidade, quando as ametistas são escuras assim, são ametistas uruguaias. Olha que legal. Então essas bolinhas são bem escuras. E aqui eu tenho as pedrinhas de ametista, que tem em vários lugares do planeta, inclusive aqui no Brasil. E aqui esse colar, todo feito com a técnica da contrapinagem, que é a volta na lua, e com uma correntinha aqui para trás, que foi uma das maneiras para ele não ficar um colar pesado. Então você pode fazer esse tipo de acabamento, usar as correntinhas na parte de trás, que fica muito lindo. Então aqui, o que acontece quando eu mostro esse colar e eu me lembro da Patrícia? A Patrícia é uma mulher super jovem, eu acho que tem, não sei se tem 50 anos, talvez tenha, e ela mora em São Paulo. E a Patrícia, ela trabalha numa empresa da família dela, numa construtora. E ela estava muito estressada. E daí o que a Patrícia começou a fazer? Antes de dizer o que ela começou a fazer, ela adora semijoias grandes, colares grandes, e comprava os colares dela de uma marca super conhecida, que tem várias lojas, eu acho que em São Paulo. E daí o que aconteceu? Ela pagava um valor bem significativo por cada peça e ela adorava os colares grandes. E daí ela entra no treinamento, no método Semijoias Sem Limites, e começa a fazer os próprios modelos dela. E numa mentoria individual ela me conta: Laura, os acabamentos dos meus colares estão melhores que os acabamentos dos colares que ela comprava pronto. E me mostrou, comparando um com o outro, os tipos de colares. Então, legal, e daí ela começa a fazer os colares, começa a usar. E daí o que acontece? Ela tem um filho que já está na universidade. E daí o filho vê que ela está produzindo peças lindas, com acabamentos maravilhosos, com combinações de cores, enfim, com várias técnicas diferentes. E daí ele pede para ela: mãe, faz uma coleção de semijoias delicadas para eu vender na faculdade. Olha que legal. Sim, porque em geral as mulheres mais jovens, né, com menos idade, elas gostam das pecinhas mais delicadas. E daí ela prometeu para o filho que ela ia fazer uma linha das semijoias delicadas, mesmo gostando das semijoias grandes. Olha que legal. E muito alegre com tudo isso, com todo esse depoimento dela, que antes ela tinha que investir, ela estava cansada, estava estressada do trabalho, e ela aprende a fazer as semijoias tanto como hobby, como terapia, se a gente pensar que foi para desestressar. Legal, né? Então aqui eu vou mostrar mais um modelo. Olha que lindo esse modelo aqui, em que eu usei os cascalhos. E aqui os cascalhos eu sempre tenho dado bastante destaque quando eu falo das semijoias. Por quê? Porque você pode começar com os cascalhos que tem fornecedores que eu indico, na realidade os fornecedores que eu indico para minhas alunas, eles vendem pela internet, pelo WhatsApp mesmo, e entregam em todo o Brasil. Não importa se você está aqui no Sul, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, se você está em São Paulo, Rio, Minas, Nordeste, Norte do país, não importa. Se na sua cidade chega uma caixinha de correio, você vai receber o material na sua casa. Olha que legal. E daí por que eu estou falando isso? Porque os cascalhos, tem fornecedores que eu indico para minhas alunas que tem cascalhos a partir de 7, 8 reais o fio. O que é o fio? É um fio de 80, 90 centímetros, todo com essas pedrinhas que são os cascalhos. Então o legal é isso, que você pode fazer um colar todo de cascalho, assim como você pode misturar com outros formatos de pedra. Olha que legal. Então aqui eu tenho os cascalhos de pedras naturais, aqui eu tenho raulita, aqui eu tenho, ele é um vidro, é um olho de gato, mas ele é vidro. Aqui eu tenho uma pedra jaspe e ferro e aqui as raulitas aqui para trás também. Então, esse colar eu já usei duas técnicas diferentes. Aqui eu usei o nylon e aqui para cima eu usei a contrapinagem, a volta na lua, trabalhando com aço inox. Olha que legal. E o fecho, eu já coloquei outro banho de metal, porque eu acho que fica bem bonito na hora de misturar.
E aqui eu coloquei então no fecho, eu usei o fecho com banho de ródio, olha que bonito. Mas também existe o banho de ouro branco, de platina. Isso, o interessante é que a gente tem muitas opções. E mesmo que a gente fale, banho de ouro branco, de platina, a gente consegue com um valor super acessível na hora de criar semijoias e daí o que acontece? Você acaba tendo um lucro muito bom quando você cria semijoias. Sim, porque daí o segredo muitas vezes está na compra. Se você tiver bons fornecedores, se você comprar com preço bom, você vai ter uma margem maior de lucro na venda. Então isso também faz toda a diferença na hora de saber onde comprar. Além de ter que ter também confiança onde você está comprando, certo? Bom, aqui eu vou mostrar agora um modelo feito com a linha. Olha que lindo esse modelo. Esse é um modelo todo feito com o nó da bisa, que é aquele nozinho entre as contas, uma técnica usada na joalheria e que você pode fazer colares de pérolas, de pedras, pulseiras, vários modelos que são iguais às joias. Então isso faz toda a diferença. Por quê? Quando eu estou falando desse modelo, por exemplo, com o nó da bisa, eu estou falando com um acabamento de joalheria. Olha aqui atrás, olha o que é o acabamento. A gente não enxerga a linha, você não enxerga onde está feito a terminação. Bom, então aqui, olha que legal esse colar, que ele é um colar todo feito, aqui eu volto a falar dos cascalhos, olha, e ele é feito com pedras pequenas, se a gente olhar bem. Por quê? Porque ele é cascalhos, e aqui eu tenho algumas contas de madrepérola no formato oval. Mas na hora que a gente faz várias voltas do colar, ele se torna um colar grande. Olha que legal. Legal, né? Então, olha que bonito. Ele é vistoso, com pedras pequenas, não investi em material grande e mesmo assim fiz um modelo grande. Olha a Tânia Furtado, minha poderosa, aqui minha aluna. Eu faço os dois estilos. Então, Tânia, digita aqui para nós se vende bem tanto o delicado e o maior também, se tu vende os dois estilos, digita aqui para nós. Enquanto isso, eu vou mostrar mais um modelo. Inclusive, vou mostrar esse modelo que eu mostrei hoje no meus stories, que eu estava falando sobre as ágatas. Olha aqui. Então, o que eu tenho aqui? Uma semijoia grande, graúda, feita aqui com uma placa de ágata. Olha que bonito. Uma placa de ágata. E aqui também é um colar bem graúdo. Legal, né? Bom, eu me lembro, quando eu falo também de semijoias grandes, eu me lembro de uma outra aluna, que é a Léa. A Léa, ela já fazia, ela se aposentou. É uma mulher, eu acho que ela tem uns 70 e poucos anos. Casada, mora em São Paulo, trabalhou sempre, muitos anos na área de educação, e daí quando ela se aposentou, ela começou a criar semijoias. Deixa eu ver o que a Tânia botou aqui. Os dois estilos vendem bem. Nesse segmento temos público para os dois estilos. Muita gratidão. A Tânia é uma poderosa que nunca tinha feito semijoias antes e resolveu começar a fazer para complementar a renda da aposentadoria. Legal, né? Por quê? Porque exatamente além de complementar a renda é ter uma atividade que ocupe, que a gente se ocupe, que a gente fique feliz fazendo, porque dá muito prazer na hora que a gente começa a criar, e também, além de tudo, ainda fazer um dinheiro com isso. Olha que lindo isso. Muito legal, né? Bom, o que aconteceu? Eu estava começando a falar da Léa, que a Léa se aposentou, e a Léa, ela já fazia, ela se aposentou, tentou ir para uma área de design de joias, e ela disse que não gostou de design de joias. E daí ela começa a montar, a criar os modelos dela com semijoias com pedras grandes. E daí na hora que ela entra no método Semijoias Sem Limites, que ela começa a criar semijoias, ela numa mentoria mensal, ela conta que ela começou que ela entrou para aprender a criar, entrou no treinamento porque ela queria aprender a fazer os acabamentos, que ela achava que ela tinha medo que os colares iam abrir,
que não estava bem fechado, que o acabamento não estava profissional. E daí o que acontece? Ela, numa mentoria mensal, ela conta que ela começou a melhorar muito os acabamentos. E hoje ela tem uma marca, inclusive participando de feiras, como convidada da Arezzo, aquela marca bárbara de calçados, bolsas e cintos, também participando de feiras de moda, bem fashion, assim, bem legal. E o interessante é que o trabalho da Lea é um trabalho diferente. O que ela faz? Ela pega as peças grandes, pedras grandes que ela adora, e ela sempre, e ela, em algumas peças ela coloca um detalhe diferenciado. O que é um detalhe diferenciado? Por exemplo, um broche antigo, que por algum motivo não estava mais sendo usado, daí ela leva para uma pessoa que vai colocar para ela, por exemplo, uma argolinha, 2 argolinhas, a pessoa modifica aquele modelo e começa e daí ela aproveita aquele material, por exemplo, aquele broche vira um pingente. Olha aqui, tem pesquisa falando que o acessório é o que chama atenção para o look. As suas combinações de cores são topíssimas. Olha a Marília, minha aluna poderosa. A Marília é outra poderosa, que também era de outra área. Se eu não me engano, era psicopedagoga. A Marília deve estar sendo injusta contigo. Tem 70 e poucos anos também. E revendia semijoias, não sei se ainda revende, mas daí ela resolveu colocar a linha dela autoral, ou seja, acrescentar na linha de semijoias que ela tinha lá, o mostruário dela, acrescentar peças feitas por ela. Olha que lindo! É Marília Pinheiro Semijoias. Se você ainda não segue ela, vai lá e segue. Assim como a Tânia Furtado Semijoias. Segue a Tânia. E a Lea também, o nome até anotei aqui, é Origem, Criação e Estilo. Também vai lá e segue a Lea. Olha só, a Lu Artes. Quando eu coloco um vestido básico, costumo usar um colar grande, fica lindo. Perfeito. Daí valoriza muito os colares grandes ou pulseiras grandes, ou daqui a pouco bota só um brinco grande e daí um colar mais delicado, enfim. Você pode escolher e aproveitar as peças grandes. Legal, né? Então aqui eu vou mostrar esse colar, olha que lindo. Com várias cores diferentes, aqui eu usei pedras diferentes. As roxas são ametista, aquela marronzinha ali em cima é jaspe. E os verdes são jade esmeralda. Legal, né? Muito lindo.